Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração que se encontra no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 28 e diante. Dentro desses versículos, Paulo vai denotar uma preocupação com o rebanho. Ele está se despedindo da igreja de Efésios, que já passara 3 anos na sua administração. Ele chama os bispos, os líderes, e faz uma recomendação. Eu estou saindo, mas na minha saída, no meio de vós, se levantarão lobos que não pouparão o rebanho. Então vigie, não se esqueça dos ensinamentos que eu dei a cada um de vocês, e esses ensinamentos foram dados com lágrimas e com muito choro a cada um de vocês pessoalmente. Então, dentro dessa palavra, o apóstolo Paulo vai emitir uma mensagem que alerta para os líderes do surgimento de lobos no meio do rebanho. E é essa temática que eu quero defender nesse vídeo, lobo no meio do rebanho. Então, quais são os sinais que os lobos emitem? Lobos vestidos de ovelha, líderes vestidos de ovelhas, mas na verdade seus objetivos são de lobos. O primeiro sinal é que essas pessoas que se formam líder e que estão no meio do rebanho, elas procuram atrair as pessoas após si. Como disse o apóstolo Paulo, no versículo 28, e atrairão pessoas, discípulos após si. Um líder que se destaca e as pessoas o cercam. Nós devemos estar alerta para essas pessoas que se destacam no meio das outras pessoas e começam a atrair pessoas não para Jesus, mas para si mesmo, para a sua liderança, para o seu pensamento, para a sua ideologia. Então nós, como Igreja de Cristo, gente, devemos estar alerta, porque um verdadeiro líder, ele faz como João Batista, que estava pregando no deserto, e as pessoas foram até ele perguntar: tu és o Cristo? Tu és profeta? Tu és Elias? E ele poderia dizer: sim, sou, mas em nenhum momento ele trouxe a glória para si. Quando Jesus passa no outro dia, João Batista vai dizer: eis ali o Cordeiro de Deus, é ele que cura, é ele que faz, é ele que batiza com o Espírito Santo. Então o verdadeiro líder aponta a Cristo, ele não quer nenhum elogio para si, mas ele quer levar as pessoas até a Cristo. Então vigie, tenha cuidado com pessoas que se cercam de outras pessoas para que ela siga a sua ideologia, seu pensamento. Afaste-se de líderes assim. A segunda característica é que essa pessoa ela não irá poupar o rebanho, ou seja, ela não está liderando para levar as pessoas a Cristo, mas pelos seus próprios motivos pessoais. Ela quer ganhar alguma coisa com isso, com aquela liderança, seja lá o que for. Ela pretende ganhar algo para si próprio e não levar as pessoas que estão seguindo para o reino do céu. A terceira característica é que essas pessoas induzirão a desobediência aos seus verdadeiros líderes. Então essas pessoas elas procuram induzir os discípulos a desobedecerem os seus líderes, seus pastores, evangelistas, presidentes que estão liderando. Elas começam a desencaminhar-se e desobedecerem a sua verdadeira liderança. Dentro do estudo da personalidade humana, as pessoas que estudam a mente humana, ela classifica os homens em 3 classes. A primeira classe ele chama de neuróticos, a segunda classe é chamada de psicótico e a terceira classe é chamada de perversos. Vamos lá classificar melhor. Os neuróticos são todas as pessoas sensíveis emocionalmente. São pessoas que sentem angústia, são pessoas que são tendentes à depressão, à ansiedade. Essas pessoas são fáceis de ser induzidas por um líder com característica de ovelha, mas sendo lobo.
são presa fáceis. Essas pessoas que sentem angústias, tristeza na alma, procura algo para saciar sua fome espiritual. Essas pessoas, elas são muito tendenciosas a correr atrás de líderes que têm característica de lobo. A segunda pessoa são os psicóticos. Os psicóticos são pessoas que surtam, que perdem a noção da realidade deste mundo. E a terceira característica são os perversos. Os perversos são pessoas que nós classificamos como psicopatas, sociopatas e narcisistas. Os psicopatas são pessoas que já nasceram com essas características. São pessoas que se vestem bem, têm boa palavra, têm boa lábia, como se diz no meio do jovem, conversam bem, se expressam bem, se vestem bem. Ninguém nem imagina que eles são psicopatas, porque ele faz tudo isso para atrair a sua presa, lobos no meio do rebanho. E tem também os sociopatas. Os sociopatas são pessoas que foram formadas pela sociedade. Eles são pessoas ruins, são pessoas más, mas que foi a sociedade que o formaram. E existe a terceira classe de pessoas perversas, que são narcisistas. Narcisistas são pessoas que não têm sentimento nenhum. Ela usa as outras pessoas como se fosse um copo descartável. Quando o apóstolo Paulo fala de lobo no meio dos rebanhos, ele está falando dessas pessoas, pessoas perversas, pessoas narcisistas, sem nenhum sentimento, pessoas sociopatas, pessoas psicopatas. Psicopatas não são loucos, psicopatas são pessoas que às vezes estão nos maiores governos de uma empresa, pessoas que têm tendência à liderança, pessoas que estão no meio político, são narcisistas, sem sentimento algum. O seu objetivo é realizar aquilo que ele quer, os seus desejos, e ele vai usar quem quer que seja para que seus desejos sejam realizados. Ele vai comprar pessoas com presentes, com atração, com um sorriso, com um abraço. Ele vai no foco e vai atrair essas pessoas para ele. Ele vai na tua carência. Essas pessoas, ela estuda você, ela estuda a sua carência, estuda onde você é mais carente, e ali onde você é mais carente, ela vai atrair você para ela. Então, temos cuidado. O apóstolo Paulo nos ensina que se levantarão no meio de nós lobos que não pouparão o rebanho. Então fique alerta. Se uma pessoa está induzindo você a desobedecer o seu líder, desconfie. Se uma pessoa está atraindo você para si mesma, desconfie.